Olá, começa agora o Tela 1 Olimpíadas desta sexta-feira, dia 3 de agosto. Começamos o Tela 1 Olimpíadas falando sobre um dia que o Brasil conquistou 2 medalhas lá em Londres. Conquistou 2 medalhas, mas uma foi decepcionante, podemos dizer assim, né? Acho que o decepcionante ele se encaixa no contexto em que o Cielo criou. Primeiro, se poupando, não querendo nadar o revezamento. Depois, ter ficado, mesmo que por pouco, fora do pódio dos 100 metros livre. Hoje, até acho que com a prova que o francês fez, era muito difícil ele ter feito um tempo na mesma altura e ganhar. Mas ele ficou devendo bastante. Ainda mais por tudo isso que eu disse. Poupado, não pegou pódio. E para quem é o atual campeão olímpico, campeão mundial... Para quem se preparou 4 anos para conquistar o bi... Recorde olímpico, recorde mundial, ficar só com o bronze, eu acho que está abaixo da expectativa. O Florent Monadou, que ganhou, ele deu uma abraçada ali no final, que foi ali que ele conseguiu conquistar, ficou 20 milésimos ainda na frente do segundo colocado. Era o que eu falei ontem. O Cielo alongou a última abraçada ontem e acabou empatando. Hoje, a última abraçada deu o ouro para o Monadou. Mas temos que ressaltar o nível da prova e lembrar que o tempo do Monadou, o Cielo não consegue fazer desde 2010, que no tempo dos super trajes, onde o desempenho dos atletas era o melhor. Mas o que decepciona é o início de prova do Cielo. Ele saiu muito mal, o tempo de reação, que é tão importante numa prova de curta, que é 50 metros, somente uma piscina, se não sai bem é muito difícil. E pena para o Bruno Fratos. Bruno Fratos que fez uma boa prova. Fez o melhor tempo da carreira, ficando a 4 centésimos do César Cielo e por pouco não tirando a medalha do Cielo. Por pouco os dois não pegam a medalha, né? Empatam no terceiro lugar. O Bruno ele não tinha responsabilidade nenhuma hoje. Ele nadou para tentar beliscar ali uma medalha e nada demais. Quarto lugar é ótimo. Quarto lugar para ele. Ele ficou em quinto lugar no Mundial de Xangai. Sim. E agora falando de um bronze que ficou deu um pouco de esperanças alegres para o Brasil hoje lá em Londres. No judô, o Rafael Silva conquistou um bronze na repescagem, depois de disputar a repescagem, no Golden Score. Uma boa luta dele, ele fez um bom campeonato, acabou perdendo nas quartas de final ali para um ótimo competidor, mas valeu o bronze dele, né? Valeu, ele que perdeu nas quartas de final para o russo, por Ippon, antes tinha ganho 2 lutas. O russo que foi vice-campeão. Antes tinha ganho 2 lutas também por Ippon, e... Na repescagem ganhou pela bandeira. É bom que se lembre, ele ganhou na bandeira, mas unanimidade. A bandeira, né? A bandeira, para explicar para os nossos telespectadores, é quando a luta do judô são 5 minutos de luta, acaba empatado, vai para o Golden Score, que significa quem fizer o primeiro ponto vence. Se ninguém fizer esse primeiro ponto, os 3 árbitros pegam a bandeira, uma com a cor de cada kimono do atleta, e levantam para dar a ponta, para achar quem foi mais ofensivo, quem merece venceu, né? Ganhar. E ele acabou ganhando essa pelas bandeiras. E na luta pelo bronze, ele foi mais à frente, tentou dar golpes no coreano, que também a luta também foi pro Golden Score. E o coreano fugiu da luta, muito ofensivo, tentando dar golpes toda hora. O coreano fugindo da luta. Até que o árbitro chamou os outros 2 árbitros e decidiram dar uma punição. Lembrando que já estavam os 2 com advertência já. Os 2 já tinham uma advertência e essa segunda advertência do coreano transformou no Yuko uma pontuação mínima, mas que já deu a vitória para o Rafael. Depois das decepções da Rafaela Silva e do Leandro Guilherme, esse bronze do Rafael Silva acabou sendo um alento para o judô, né? Que aumenta ainda mais a vantagem, né? Que você comentava da vela. Lembrando que o judô bateu todas as expectativas. Nós comentamos ontem que tinha a meta de chegar com atletas em todas as categorias, tanto masculino quanto feminino. Tinha uma meta de pegar 4 medalhas, pegar uma final feminina e um ouro. Conseguiu supriu todas as expectativas. E ao contrário do bronze do Cielo, esse bronze do Rafael foi uma surpresa, né? Podemos dizer que foram bronzes de cores e sabores diferentes hoje para o Brasil. Brasil que está sendo chamado de Bronzil já pela Acho galera que é cedo ainda, né? Na mídia. Acho que ainda é cedo, 4 bronzes. Acho que Bronzil vale para o Japão, que tem mais de 10 bronzes e 1 ouro, 2, se eu não me engano. Mas
o judô ele tá de parabéns e deixa a gente com muitas expectativas para o Rio em 2016. Com certeza. Com essa nova safra que já conquistou medalhas, já. Se agora em Londres a gente já conseguiu 4 medalhas no judô, a expectativa é que aqui no Rio consiga uns 7, 8, porque além de uma preparação melhor que vai ser feita, vários desses atletas são novos, 20 anos, 22 anos. Todos os medalhistas são, acho que no máximo tem 23. A Mayra tem 23 anos. Não, a Mayra tem 21. 21 anos, perdão. O Kitadai 23, a Sara Menezes 22. E quem ganhou o ouro foi o fantástico francês, o Ted Riné, que é um monstro no judô na categoria pesada, né? Ele já foi campeão mundial, a única título que faltava para ele era o ouro olímpico e hoje arrebentou em todas as lutas. E salvou a França no judô. E salvou a França estava no judô. devendo, sim. Aliás, as 3 potências meio que... A melhor que saiu foi o Brasil, porque o Japão e a França também deveram. O país que foi melhor no judô nessa competição foi a Rússia, surpreendentemente, com 3 ouros. Mas, infelizmente, hoje o dia para o Brasil nos Jogos de Londres foi totalmente atípico, né? Triste, podemos dizer assim. O futebol feminino também se despediu dos Jogos de Londres com uma derrota para o Japão por 2-0. O Brasil que jogou muito mal, principalmente na defesa. Só que o que mais preocupa não é a derrota para o Japão. Vale lembrar que o Japão é atual campeão mundial, tem a melhor jogadora do mundo. O que mais preocupa é saber que o ego do Brasil é muito maior que o futebol que vem apresentando. Além disso, não temos postura tática nenhuma, principalmente na marcação, e jogamos com uma adversária que soube marcar muito bem. A seleção japonesa que tem um sistema defensivo e uma postura tática muito interessante. E mesmo atrás do placar, o Brasil insistia em carregar a bola em vez de explorar melhor as laterais do campo, né? Nós que temos a Cristiane, a maior artilheira em Jogos Olímpicos, e realmente uma decepção fora dos Jogos. Eu achei que quem ficou aquém nesses Jogos foi a Marta. Eu não vi a Marta demonstrar aquele futebol que ela tinha, não sei se talvez pelo que ela está jogando lá na Suécia não está conseguindo jogando em alto nível, mas a Marta não mostrou ser aquela Marta dos anos passados, né? Que ganhou 5 vezes seguida o título de melhor do mundo. A Marta muito aquém dessa Marta que foi 5 vezes melhor do mundo, e o Brasil sucumbiu às japonesas de uma forma assim inapelável. E outra coisa, para completar que o Ângelo falou, não há renovação na seleção brasileira. Você vê que a base é a mesma de 2008 e muitas jogadoras jogaram também em 2004. Então é muito preocupante isso. Não, será que isso é culpa da falta de planejamento que existe para o futebol feminino no Brasil? Com muita certeza, eu acho. Mas o que não pode servir de desculpa agora, depois de mais um revés, é aquela história de... Não recebemos apoio. Falta apoio. Isso aí é passado já, isso aí não serve de desculpa para essa derrota. Apesar de que elas não recebem apoio. Vamos ser sinceros. Mas agora não é desculpa isso. 2 medalhas de prata. Essa é a pior participação na história dos Jogos femininos. Na história do Brasil no futebol feminino. E também no basquete nós tivemos uma outra despedida. O basquete brasileiro, que já era esperado, acabou perdendo para o Canadá e ficando fora da disputa da próxima fase nos Jogos Olímpicos. Basquete feminino que, com o corte da Isiane, dependência da Érica, esquema tático frágil, tudo que a gente já falou aqui em vários dias, o Brasil não conseguiu voltar no jogo em várias vezes, que chegou a abrir 15 pontos o Canadá, e com essa não passando de fase, o Brasil tem corre sérios problemas, porque falta um pouco de comando da CBB, que é a Confederação Brasileira de Basquete. A gente não sabe como que esse time feminino de basquete pode chegar aqui em 2016. Esse time feminino que também sofre o mesmo problema do futebol, não tem uma renovação. E a renovação que tem não são de bons atletas que gerem esperanças para o Brasil no futuro. O time brasileiro, assim como o futebol, não tem renovação e também não tem comando. A Hortência, que era para ser uma esperança, acabou... A Hortência, que é a coordenadora técnica da CBB para o basquete feminino, está trocando os pés pelas mãos nos seus comandos, nos seus mandos na seleção brasileira. E ela que bancou o João Cláudio Taralo, técnico da seleção, e que para mim é um técnico muito abaixo do que deveria ser para uma Olimpíada, para uma seleção brasileira. Uma coisa que eu pelo menos tiro por base,
quando você traz técnicos de fora para treinar alguns esportes que não tem muita tradição no Brasil, por exemplo, o basquete feminino, surte efeito. A gente tem um dos grandes exemplos é o handball. Trouxe um técnico de fora, foi bem no Mundial, está indo bem nas Olimpíadas, apesar de ter perdido hoje. A ginástica trouxe o Oleg Stapenko, também conseguiu bons resultados na ginástica. O próprio Rubem Manhano. Antes teve o Moncho Monsalve também, que conseguiu dar uma erguida na seleção. Será que buscando um técnico de fora para treinar o basquete feminino? Eu acho que sim, já que os daqui não conseguem fazer isso, acho que a gente podia buscar gente de fora, gente mais experiente, que lide com esse tipo de pressão, para poder fazer o basquete feminino voltar ao seu lugar de destaque no cenário mundial. A gente não pode afirmar que seja uma solução, mas é uma troca de experiências, é o mesmo fenômeno que a gente observa com treinadores de futebol brasileiro treinando em centros menores, como Oriente Médio e Ásia. E hoje lá em Londres tivemos uma partida fantástica do Federer contra o Del Potro numa semifinal. Na outra, o Murray conseguiu vencer o Djokovic e vai fazer uma final histórica contra o Federer nas gramas de Wimbledon. O Wimbledon, que é o lugar favorito do Federer, já ganhou 7 vezes o torneio. O Grand Slam, né? Não as Olimpíadas. O torneio está acontecendo no mesmo lugar. O Murray, que é atleta da casa, agora tem a chance de se vingar do Federer. Fizeram a semifinal. A final de Wimbledon desse ano foi entre os dois e o Federer se tornou campeão. O Federer, que passou pelo Del Potro, atleta argentino, que teve seguidas lesões, veio subindo a sua carreira de novo, fez um jogo de uma guerra praticamente hoje contra o Federer, 19-17 no terceiro set, lembrando que no tênis, Grandes Slams e Olimpíadas, o último set, ele não tem tie break, só termina quando alguém abre 2 pontos. E o Federer conseguiu 2 quebras. Uma quando estava 8-8 e ele acabou perdendo o saque de 0 em seguida. E essa quebra no 17-17, que aí ele ficou à frente no placar com o 18-17 e confirmou seu saque 19-17. A outra semifinal, o Murray fez um jogo duríssimo contra o Djokovic, conseguiu quebrar ele 2 vezes também. Uma no primeiro set e outra no segundo. As duas para ganhar o jogo, 7-5, 7-5. Federer e Murray na final épica. E na vela, a dupla brasileira conseguiu garantir uma medalha, pelo menos, né, Ângelo? A dupla brasileira teve um dia bom, diminuiu a vantagem para os líderes, os ingleses Ian Percy e Andrew Simpson, que continuam na liderança, mas garantiram a medalha. Agora, no domingo, vai ter a Medal Race, que é a corrida final que vale o dobro da pontuação, e os brasileiros vão decidir se eles vão ganhar o ouro, a prata ou o bronze. No momento, eles estão em segundo, e a classificação está os britânicos em primeiro, com 18 pontos perdidos, os brasileiros com 26, e os holandeses? Não, são suecos. Os suecos estão com 30. Então, na Medal Race, para o Brasil ganhar a medalha de ouro, eles precisam ficar 4 posições na frente dos britânicos, o que seria bem utópico imaginar que isso aconteceria, porque eles estão velejando em casa, conhecem muito bem as raízes de Weymouth, mas para garantir a prata, eles só precisam terminar na frente dos suecos. E com essas 2 medalhas que o Brasil ganhou hoje, vamos conferir como ficou o quadro de medalhas? Os Estados Unidos passou a China, está em primeiro com 21 medalhas de ouro, 10 de prata e 11 de bronze, com 42 no geral. A China está em segundo com 20 medalhas de ouro, 13 de prata e 9 de bronze, 42 também no geral. A Coreia do Sul vem em terceiro lugar com 9 medalhas de ouro, 2 de prata e 5 de bronze, 16 no geral. E o Brasil está em 20º lugar com 1 medalha de ouro, 1 de prata e 4 de bronze. O Brasil se caminhando ao seu lugar que ele deverá ficar no fim das Olimpíadas. E acredito que amanhã o Brasil não deve ter um acréscimo de medalhas, apenas no domingo, quando tivermos a confirmação da medalha do Robert Scheid e do Bruno Prada. Agora basta ver qual será. Quem sabe medalha no boxe também. Robenilson lutando, Esquiva Falcão lutando, chances de medalha no boxe também. O Tela 1 Olimpíadas de hoje fica por aqui. Confira mais sobre as competições no site tnoticias.com. Segunda-feira estamos de volta. Até lá!